the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful... Aí, que legal, gente. Gabriela, Thiago, Leonardo, Caio, Sérgio, Richard, Maurício. Ô, galera, valeu, hein? Então, vamos ter aula por aqui? Se vocês puderem, fiquem por aqui. A presença de vocês já está marcada. Agora nós chegamos ao pico de 23 pessoas, tá? Na nossa live. E eu vou começar hoje com a nossa aula, que é uma aula sobre ética e moral. Tudo bem? Eu sei que hoje, não se preocupem, eu não vou cobrar a presença de vocês todos aqui ou lá no CMSP na aula, mas a gente está dando uma atratividade. Não deixem de assistir a aula depois. Se vocês puderem, entrem lá e assistam a aula. E aí acontece, eu sei, Dixon, a aula é meio que repassada, mas aqui vai ser um conteúdo novo, porque eu vou falar sobre coisas mais aprofundadas sobre ética e moral para quem quiser assistindo aqui. Então, sejam todos bem-vindos, eu estou muito feliz com a presença de todos vocês e eu espero que eu possa dar a melhor aula possível que eu puder hoje nesse período da noite aqui. Então, galera, é assim, ó, a primeira coisa que a gente vai começar a falar sobre ética qual é o seu princípio, como que ela funciona e como que isso foi criado, né? A primeira questão é que a ética ela não é uma criação única de um ser humano ou de alguém. Se vocês puderem tá olhando, eu vou dividir a tela aqui com vocês, eu vou colocar as habilidades da aula de hoje e aí eu vou direto pela questão da ética. Desculpa, eu estou muito nervoso, que é a primeira vez que eu estou dando aula em live assim, mas eu vou tentar arrumar e ser um pouco mais direto com vocês. Perdão, tá? Vamos lá. Primeira questão. Vamos ver as habilidades da aula. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá compartilhado aqui. O nosso objetivo da aula de hoje é relacionar a ética e a moral. A gente vai falar sobre a introdução à ética. Vamos falar sobre como funciona o eu racional, a questão da autonomia e da liberdade. Tudo bem? E aí vai ter a primeira parte que eu vou falar sobre a questão da ética e da moral. Depois eu vou falar um pouco sobre o Lipovetsky, que fala sobre o crepúsculo do dever. E essa aula seria dada agora pela professora Mariana Fernanda Delgan, que é a que vocês estão assistindo aí nesse exato momento. Então o que acontece? Eu vou interromper o compartilhamento aqui e a gente vai voltar lá para a primeira parte sobre a questão da ética. Quando é que a ética é criada? Vocês estão ouvindo, gente? Meu som tá bom para vocês? Vocês conseguem ouvir? Aumentem aí. Que a Gabriela tá dizendo que tá sem som. Ah, beleza. Valeu, Gabriela. Valeu, Sérgio. Brigadão, hein, cara. Brigadão. Lembrando que todos vocês vão aparecer no YouTube depois, tá? Por favor, não saiam da live. Fiquem aí. A ética, ela é um complemento e uma noção muito antiga. Como assim, professor? Os seres humanos eles vão começar a entender e vão começar a falar sobre ética não porque ela foi criada, mas sim por uma noção de amadurecimento do intelecto humano. Como assim, professor? Todo mundo sabe aqui, essas discussões que a gente está tendo desde lá do começo do ano, que a Grécia Antiga é o grande berço da intelectualidade humana. Então o que acontece? Lá por volta de 700 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, vão ter filósofos, tchau Zama, que vão começar a discutir sobre a questão do que é o melhor para todos. Realmente, a discussão é essa. A gente vai sair de uma passagem onde você tem, por exemplo, aquele povo que está numa sociedade que é bárbara, que está numa sociedade que está o tempo inteiro quebrando pau, saindo em guerra, porrada contra todo mundo. E aí essa sociedade ela vai começar a ter uma discussão sobre o que é melhor para todos. Como é que a gente consegue viver dentro de uma cidade de maneira que seja coesa, de maneira comum, civil, civilizada, tanto que é uma das questões, né? Como é que a gente consegue ser civilizado? E aí um dos filósofos que vai começar a discutir sobre o que é a ética é um cara chamado Sócrates. O Sócrates ele vai dar início a essa descrição, né, do que é a ética, baseando-se o seu pensamento e a sua estrutura de pensamento entre a questão da vida. Por isso que ele vai colocar a questão do ethos, que vai depois influenciar na palavra ética. Como é o modo melhor de se viver? Como é o melhor modo de viver a vida? Qual é a melhor maneira de poder buscar a vida e o bem para todos? E aí acontece, quando essa discussão acontece entre as pessoas de
por que eu questiono o melhor para todos, qual é o melhor para todos, o que é o melhor para todos, a gente começa a entender que tudo isso que a gente está fazendo, essa ação, a gente pode dar o nome então de ética. A gente está procurando como viver a vida. Qual é a melhor maneira de viver a vida? Tudo bem até aqui, gente? Eu não sei se eu estou sendo muito rápido, eu estou tentando falar o mais devagar e calmo possível. Eu preciso que vocês sempre mandem aí mensagens para eu poder estar diretamente com vocês, tá? Nesse exato momento eu estou com 23 pessoas online, ao vivo. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós estamos com... Tem uma galera que está acompanhando a gente. O Abner, a Ágata, o Caio, o Daniel, o Felipe, Gabriela, várias Gabrielas, a Giovana, o Kaique, a Carla, Leonardo, Luísa, Maurício, Richard, Rayane, Samara, Sérgio, Thiago. Salve para todos vocês aí, beleza? Sejam muito bem-vindos à aula. Me deem esse feedback, por enquanto. Então, o que acontece? A discussão, então, sobre o que é ética é o que forma praticamente esse conceito, essa matéria, essa discussão humana. O que é a discussão da ética na filosofia? É a discussão de qual é o bem melhor para se viver em sociedade, para poder realmente o cidadão conseguir concluir as suas tarefas e as suas necessidades e o seu empenho com a sua cidade. É como se o ser humano tivesse evoluído a ponto de, por acaso, sair só do seu egoísmo, né, da sua vontade animal, e nesse exato momento pudesse olhar para si e para o redor, né, todos os que vivem em sociedade, e pensasse assim, ó, qual é o melhor modo de eu aqui, Wellington, e todos vocês alunos, podermos conviver de uma maneira ética? E aí quando você pergunta assim, o que é então ética? É essa matéria, esse estudo que o ser humano faz, esse diálogo, essa discussão que o ser humano faz para poder buscar o bem comum. É mais ou menos assim que a gente vai definir de maneira bem básica o que é ética. E aí, quem define isso? Quem é que começa a pensar sobre isso? Quem é que começa a discutir sobre isso? A gente vai ter filósofos como o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Eles são praticamente a raiz dessa discussão do que é ética lá na Grécia Antiga. Professor, já discutiram sobre ética antes em algum determinado momento? Eu não tenho como provar aqui com fatos, né, que a gente depende muito de fatos históricos, né, mas existem pesquisas, existem estudos que dizem que os orientais, o pessoal ali do Oriente, Japão, China e outros lugares já discutiam sim como é a questão de poder conviver em sociedade. Tanto que a gente percebe que a sociedade japonesa, a comunidade chinesa, as comunidades orientais, elas têm realmente um monte de regras e de conceitos que fazem com que você perceba que eles são organizados de uma certa forma. Tudo bem, gente, até aqui? Quem está acompanhando a aula aqui pelo chat, por favor, me fale alguma coisa aí no chat. Eu preciso do empenho de vocês. Eu sei que tem 22 pessoas olhando. Gabriela, obrigado. Rayane, obrigado. E aí o que acontece? Valeu. Se por acaso nós temos ética, o que é ética, o que é falta de ética, como que funciona isso? Tem muita gente que confunde, né, o termo ética, porque a gente tem um senso comum do que as pessoas falam que é ética. Por exemplo, quando você fala de alguém que não está para poder se defender, você sempre fala assim, você está falando de alguém que não está aí para poder se defender, você é antiético. Como é que a gente entende isso? É que a noção mais clara é que se a pessoa realmente não está para poder se defender e você está ofendendo ela, né, você está sendo não só antiético, como falso, besta, tonto, desumano em algumas questões aí, porque nesse exato momento você não dá o direito do outro poder contra-argumentar você. Desculpa. Você não dá o direito do outro poder contra-argumentar você, mas também não é uma discussão que seja, como que eu posso dizer, honesta. Não tem equilíbrio nessa discussão. E o que a ética procura? Como eu disse para vocês desde o começo, a ética procura um equilíbrio.
esse equilíbrio ele é muito difícil de poder ser encontrado, porque ele precisa ser discutido. Então, eu sei que a gente tem esse senso comum do que é a ética, só que eu quero provocar vocês aqui a poder estar entendendo a ética de uma outra maneira, não só dessa do senso comum. E que a ética, ela só vai existir realmente quando existe dentro dessa discussão, na área da filosofia, o que é o bem comum para todo mundo. E vocês vão perceber que essa discussão é tão difícil, ela é muito difícil, porque o que eu posso deliberar para todos, que todos possam concordar, que todos possam fazer, que vai dar certo, e eu nem sei se posso dizer que dá certo sempre, né? E isso vai criar dentro da sociedade um critério de paz e de autonomia. O Sérgio Henrique postou aqui: a área da filosofia que busca problematizar as questões relativas ao costumes e à moral. Isso é fora do senso comum. As questões é um tema interessante. Sim, a gente vai começar a entender, praticamente nesse exato momento, que a ética em si, essa discussão do senso comum, ela não pode ser, não é que ela pode ser generalizada, mas ela tem que ser discutida de vários campos, né? Então, por exemplo, o Brasil tem um conselho de ética, os políticos que tomam conta dele. Inclusive, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de político que a gente escolhe. Mas aonde é que eu posso ver, por exemplo, uma ação da ética no nosso país hoje em dia? Eu vou começar com a questão da religião. A religião, ela é uma discussão que a ética do nosso país, o Estado, né, o país, o Brasil, teve em algum momento que intervir. Por quê? Porque cada religião ela possui uma discussão do que é o bem para ela. Aliás, né, todo mundo consegue discutir dentro de si o que é melhor para si mesmo. O que eu já não sei é se todo mundo consegue discutir o que é melhor para todos. As religiões, infelizmente, elas defendem os seus dogmas, as suas crenças. E aí o que acontece? Para que o Brasil pudesse ser um país organizado e democrático, a ponto que todas as religiões pudessem ter o direito de poderem se expressar no nosso país, o nosso Conselho de Ética do Brasil definiu que, para que todas as religiões pudessem existir, nenhuma religião seria maior do que a outra. É isso que a gente chama de Estado laico. Ou seja, o Estado laico é uma definição composta por essa discussão ética do nosso país, de poder entender que nem cristãos, nem pessoas que praticam candomblé, nem budistas, nem islâmicos, nem ninguém é superior a ninguém aqui. Para que a gente está discutindo isso? Para que, como ninguém é superior, todo mundo tem que ser respeitado. Toda crença deve ser respeitada. Essa foi a discussão que chegou a um bem comum, aonde todos podem concordar que, pô, bacana, né? Já que não tem nenhuma que seja preferida, então todas podem coexistir. É praticamente no papel e na discussão isso. Acontece isso? Aí já é outra coisa. Gente, eu vou compartilhar a tela com vocês, e aí eu vou continuar nessa outra parte. Depois eu posso até disponibilizar, vai ficar no YouTube gravado, vocês podem assistir a aula. Eu peço milhões de desculpas, é porque realmente é a primeira vez que eu estou gravando uma aula aqui. Eu nem sei como seria a interação de vocês. Eu estou tentando algo diferente aqui, para que a gente possa ter uma aula bacana, tá? Mas é um teste com seriedade demais. Eu quero fazer um negócio bem certo. Vamos aqui pro próximo slide, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Então, ó, eu espero que vocês estejam vendo. Deixa eu ver. Não, peraí que eu vou voltar. Ó os erros aqui da live. Desculpa aí, tá, gente? Se alguém estiver gravando aí, perdão. Não mande eu pros memes. Bora lá. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque aí não vai dar problema nenhum. Então, ó. Vamos ver. Aqui. Voltou para lá, claro. Por isso que eu tenho que... Só um momento. Falhas da live. Vou fazer certinho. Aqui, janela do aplicativo. Aí, achei. E aí eu consigo ver. Aí, ó. Tudo bem, gente?
Eu estou compartilhando do live do lado para vocês aqui a questão do objetivo da aula, né? Eu acho que eu já falei sobre isso. Eu vou passar para o próximo. Deixa eu ver se foi. Tá lá. Então, o que acontece? A gente vai ter um curso da questão de como funcionava a ética, né? Nos conceitos antigos, né? E eu espero que vocês entendam, né? Que essa discussão do que é o melhor para todos. Obrigado, Kaique. Kaique Almeida. Tomara que todos os professores façam isso. Tá muito legal, tá muito bom, de verdade. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Salve aí pra você. Não tenho nem como agradecer. Pra falar a verdade, eu podia sortear alguma coisa pra vocês aqui. Mas eu vou pensar nas próximas lives aí. Eu posso fazer um sorteio pra vocês de alguma coisa. Então é assim, ó. Essa discussão do que é o melhor para todos, ela realmente vai começar dentro da religião. Porque a gente vai perceber que o primeiro momento onde o ser humano ele vai deixar um pouco da sua animalidade de fora e vai começar a questionar sobre o que está fora de si, é o que a gente chama de o religare, né? A religião. Todo tipo de religião, ela tenta se conectar com alguma coisa que está para fora realmente de si, é o que a gente chama de não natural ou de além do natural. A gente chama de sobrenatural. Então, quando eu acredito em milagres, quando eu acredito em coisas que não fazem muito sentido para a natureza, a gente entende que isso é o sobrenatural. E aí o que acontece? A gente percebe que toda religião ela decide dentro dela o que é melhor para que seus fiéis, né, a sigam. Por exemplo, eu sou cristão, para mim, que sou cristão, que acredito em Cristo, Deus tem uma autonomia muito grande com relação ao amor, a questão do livre-arbítrio, do respeito ao próximo, com a justiça. Então eu entendo lá nos ensinamentos que a gente tem, por exemplo, a Bíblia. Alguns cristãos, né, têm a Bíblia como referência, outros algumas ações de Cristo como referência. Por isso que cristão, né, o cara que segue Cristo, ele utiliza a questão ética dos valores éticos dele, do que ele entende que é o bem comum para todos, através da religião. Então o que acontece? Essa ética religiosa ela surge desde lá da antiguidade. Então você vai ter a galera que acredita em Poseidon vendo o que é melhor para eles, a galera que acredita em Zeus vendo o que é melhor para eles. Todo mundo discute sobre o que é melhor para si. A ideia da ética no ponto de vista do período moderno, ela já muda, né? O período moderno, ali saindo depois da Idade Média, do período medieval, a gente vai ter vários países nacionalistas, né? Ou vários reinos ainda, depois de sair do medieval, ainda continuam os reinos, aonde a ética, o Estado, né, o rei, ele faz com que a palavra dele e a visão dele sobre o que é o bem seja absoluta. Então aquele país ele não tem o direito de poder criticar a ética, por exemplo, que é descrita por um rei. E aí nós temos a segunda parte desse ciclo, né, da ética contemporânea, aonde a nossa ética vem depois de uma reflexão de tudo que está acontecendo, né? Hoje a gente não determina já o que são as coisas e pronto, acabou. A gente reflete sobre essas coisas e aí através dessa discussão e da reflexão sobre isso, a gente vai lá e decide o que é realmente os valores, a nossa moral. Como assim, professor? Olha que coisa que é muito importante agora. Nós, enquanto ética, discutimos o que é o bem, o que é o melhor, o que é o bem comum para todos. Tudo bem? Vou até interromper aqui. Nós discutimos o que é o bem comum para todos. Só que fazer isso, a ação, é o que a gente chama de moral. Se você quiser, pode até anotar aí no seu caderno. A moral, ela é a ação. Eu tenho que começar a ficar olhando para a câmera. Desculpa, gente, eu tô muito destreinado. Faz muito tempo que eu não gravo nada. Perdão. Então, quando eu pergunto para você se você tem moral de fazer alguma coisa, eu tô dizendo para você assim, ó. Você respeita tal ação que você decide, que você disse que era ética na sua cabeça, que você concordou, e aí a gente começa a ver casos antiéticos. Por exemplo, dos cristãos. Eu sou cristão, não estou aqui para me eximir, mas já tive várias ações com relação ao cristianismo que eram antiéticas. Aliás, como cidadão também, o Brasil define alguma coisa, eu faço outra, então eu estou sendo antiético.
Ah, professor, então é a moral que define as coisas? Então, é uma questão bem complexa, mas a gente vai discutir isso. Por exemplo, se toda família discute o que é o bem para todo mundo dentro de uma casa, a gente percebe que existe uma ética familiar. Se a igreja discute, a gente percebe que existe uma ética religiosa. Se o país discute, a gente percebe que existe uma ética do país. Então a gente tem várias pessoas discutindo ética o tempo todo no planeta. Inclusive você agora deve estar discutindo assim, nossa, será que era melhor ter ficado lá no CMSP ou ter vindo para cá para ter aula com o professor Wellington? Sinceramente, eu estou pensando eticamente que o melhor seria que eu tivesse esse contato com vocês. Mas pode ser que eu esteja errado, pode ser que talvez eu esteja dando uma aula inferior ou pior que a do professor lá que está no CMSP aqui agora falando Marconi, que ele é muito bem gabaritado e está aí dando aula também para vocês. Tanto que vocês podem assistir depois a aula dele, não tem problema nenhum. Não estou aqui dizendo que vocês não devem assistir, assistam a aula dele. E aí o que acontece? Eu e vocês podemos discutir se é melhor. O que eu vou saber se realmente vocês respeitaram essa nossa discussão, se realmente ela existir, né? Se por acaso eu perceber que semana que vem vocês voltaram pra cá e vocês estão assistindo minha aula comigo, eu entendi que eticamente a gente fechou um pacto aqui entre a gente de moralmente a gente assistir essa aula de filosofia aqui online. E aí eu vou entender que todo aluno que respeitou o pacto, ele está aqui assistindo a aula comigo não porque ele está sendo obrigado, mas ele está assistindo a aula comigo porque realmente ele entendeu que é o bem comum e o melhor para ele. E se ele entendeu isso e mesmo assim não vem assistir a aula, não assiste nem a minha, não assiste nem a do Marconi, não assiste aula nenhuma, significa que ele está sendo antiético com ele. Por quê? Porque ele sabia o que era o bem para ele e mesmo assim ele procurou fazer o mal. Bom, deixa eu ver se esse exemplo... Já acabou o tempo de aula, mas eu vou tentar ser mais sucinto nesse exemplo. Quantas vezes a gente não fez coisas que a gente não concorda? Mas sério mesmo. Você sabe que é certo a se fazer, você não concorda e mesmo assim vai lá e faz ainda o que é errado. Quantas vezes a gente já não fez isso? Não terminou ainda, eu posso ficar mais 2 minutinhos, que é o tempo que eles deixam lá. Se vocês quiserem, né, gente? Se vocês toparem ficarem mais 5 minutinhos comigo, eu fico muito feliz, porque eu acho que vocês não têm mais aulas agora, mas daqui a pouco começa a do 3º ano. E aí eu queria dar essa atividade pro 3º ano, quer dizer, eu queria dar o direito deles poderem ter uma live também pro 3º ano. Beleza, gente? 5 minutinhos para eu não atrapalhar o 3º ano, tá? Se o Rafa estiver assistindo essa live agora, o professor Rafael estiver assistindo essa live agora, por favor, Rafa, teria como você avisar os 3º anos que eu vou estar em aula com eles daqui a pouquinho, online, ao vivo? Por favor, Rafa, se não for pedir muito, cara, porque realmente eu não tenho tempo de fazer essa mudança aqui. Apesar que eu tô ligado que você também tá ocupado. Mas voltando pra cá. Eu, por exemplo, tenho irmãs, que nem eu acho que a maioria de vocês. E minhas irmãs o tempo inteiro falam pra mim assim: eu vou ficar com um cara, eu vou namorar com um cara, eu vou casar com um cara que ele seja muito respeitoso, que ele seja bacana, que ele seja amoroso, que ele seja capaz de poder nos compreender e tudo e tal. Aí quando eu vou ver os caras que minhas irmãs ficam, apesar que não é agora o sentido, né? Isso era no passado. Desculpa se vocês assistirem isso, tá, meninas? Nayane e Larissa, perdão. Elas ficam com uns babaca, velho. E aí eu fico me perguntando assim, vocês são louca? Eticamente vocês definiram que vocês querem um tipo de garoto pra você, e aí você vai ficar com um babaca? Que tipo de ação é essa, sabe? Não faz sentido. Mesma coisa dos garotos, vocês querem ficar com as meninas bacanas, ficar com as meninas legais, a gente quer ter um relacionamento pra frente, aí o garoto, ele mente pra tudo que ele considera que é certo por causa de beleza. Eu vi uma menina bonita, então é só isso que importa. E você é meio que antiético, porque você definiu que você queria algo pra você, mas você não cumpre com o que você queria. Sua moral, sua ação é outra. O cara quer ser médico, beleza. Todo mundo quer lá fazer medicina, quer estudar pra caramba, mas você não estuda, velho. Você não entra pra sala de aula, você não assiste a aula, você tá pouco se lascando pra tal coisa. Sua moral não condiz com o que você define, com o que é. É aí que a gente chama do cara que é o hipócrita, né? Esse cara é o antiético, que é o cara que sabe o que era certo pra ele, mas faz o que era errado. E esse hipócrita, esse imoral, ele prega uma coisa, mas na ação ele faz outra.
Então é assim, eu não tô dizendo aqui que ninguém é exemplo de Deus, nem nada, porque eu já fui muito hipócrita e já fui imoral várias vezes. O problema é que a gente não consegue entender isso, né? A gente não consegue perceber às vezes o quanto que a gente é imoral com as pessoas. Porque eu não queria fazer isso, eu não gosto que as pessoas façam isso pra mim, mas eu faço isso pras pessoas. E o pior de tudo, depois eu vou lá bancar, nossa, não, beleza, eu sou a favor de tudo isso. Aí eu tô fazendo a coisa errada. Todo mundo aqui ama pai e mãe, gosta muito de pai e mãe, mas já colocou pai e mãe em cada situação que eu fico me perguntando assim, que tipo de amor que é esse? Você tem uma ética amorosa, você respeita ela, mas por que você trai então seu pai, ou sua mãe, ou sua namorada, ou o que você tiver aí? Sabe? Eu sei que essa discussão ela pode ser melhor contemplada, tá, gente? A gente pode fazer isso depois. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso. Existem momentos que vocês discutem o que é melhor para todos? Existem momentos onde o país pode discutir tudo isso, o que é o bem comum para todo mundo? Se existir esse momento, perfeito. Você está aí, agora, nesse exato momento, sendo um cara que vai participar da ética do seu país. A discussão leva à ética. A nossa ação leva à moral. E assim que eu encerro a aula de hoje, se vocês quiserem, semana que vem eu vou voltar também dessa forma. E aí a gente pode ter aulas assim. E vocês podem também pedir para poder participar da aula. É só clicar no aluninho com a mão levantada assim, ó. E aí vocês podem participar da aula. E aí vocês vêm aqui, conversam comigo, a gente se escuta e as coisas vão rolando. Tá bom, gente? Muito obrigado pela aula. Agradeço demais a presença de vocês, tá? Todos vocês estão aí no chat, vocês estão com presença e eu consigo também ver. Eu vou até compartilhar a tela para vocês aqui e aí vocês conseguem ver que eu consigo ver vocês. Tá vendo? Ó, eu vou vir aqui em a tela inteira, vou compartilhar e aí, ó, aqui eu tenho um controle de todos os alunos que estão aqui presentes hoje. Ó. Todos vocês estão com presença, tá vendo? Ó? Tiago, Sofia, Sérgio, Samara, Richard, Rayane, Maurício, Leonardo, Carla, Kaique, Giovana, Gabriel, Daniel, Daniele, Caio, eu e professora Juliana. Todos vocês estão com presença, tá bom? Gente, muito obrigado. Desculpa, eu estava muito nervoso, mas eu preciso ir agora pro terceiro ano, porque senão o terceiro ano fica sem aula live também. Tá bom? Galera, beijão. Obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou ler aqui as últimas mensagens. Valeu, eu fico muito feliz de vocês terem gostado da aula mesmo. Eu espero muito que as coisas deem certo, tá, gente? Valeu, até a próxima, hein? Falou!